Bom, é o seguinte. Primeiro, pastor Adélcio, quero agradecer aqui o senhor de ter vindo aqui. É o primeiro trabalho, primeiro podcast nosso, né? Primeira gravação que a gente faz aqui na Casa Branca. E aí o nome, óbvio, foi o seu. Por quê? Porque o senhor começou aí. Vai ter que cortar. Não, corta nada, deixa aí. E eu me lembro o dia que o senhor lá na calçada lá do salão, que o senhor veio buscar aqui na Casa Branca, o senhor arrumou. Uma das maiores cachorradas que o senhor já fez comigo na sua vida. Farei outras. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Aquele salão que o senhor arrumou, o senhor, de um dia para o outro, arrumou o salão com aqueles caras, Edmilson, Clóvis e Oséias. Ó, eu não estava no carro e eu não lembro nada, mas eu sei quem eram os meus inimigos que estavam lá. E vocês vieram aqui na Casa Branca e arrumaram um salão e depois me ligaram para eu ir lá conhecer, né? A Silvia não teve coragem de descer do carro no dia, porque o lugar era feio, né? Dali para baixo, lembra? Acabava o asfalto, as ruas tudo ser de erosão ali. Igual a sua igreja, que também o asfalto acabava na frente da igreja, quando começou, aquele salãozinho lá, horroroso que você começou. Tá lá, do meu jeito. E aí o senhor veio aí, falou, vamos abrir a igreja, nos colocou aí, em 2 semanas você preparou tudo. Foi rápido, né? Foi um negócio muito rápido. Coisa de poucos dias vocês prepararam tudo, chamou o pastor Valdemar, né? Deu ciência a ele falou que veio alugar, veio negociar o aluguel, né? Veio. Com o seu Walter, finado Walter. E arrumaram o salão, Deus preparou tudo. E na véspera da inauguração, o senhor estava na calçada, virado para baixo, e eu cheguei atrás, mais em cima. O senhor percebeu que eu cheguei, e o senhor virou para mim e falou assim, eles vão vir tudo destruído, tudo acabado, e você vai ajudar eles, Deus vai usar você. Foi isso aí mais ou menos que você falou. E na hora quando o senhor virou para mim e falou aquilo, eu fiquei assustado, né? Porque primeiro que eu não achava que ia acontecer nada ali. Para mim o senhor estava fazendo uma loucura, né? Abrir uma igreja e ainda colocar eu para pastorear. E segundo, que foi uma coisa muito forte para o meu pastor, que eu acreditava ser um homem de Deus, falar para mim. E de novo Deus estava na sua boca. Até hoje eles vêm tudo arrebentado, né? Eu queria inclusive que se o senhor tivesse a oportunidade de hoje, o senhor trocasse essa palavra. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus estava te usando. Mas dali começou o meu ministério de uma forma chocante e maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda tem o céu. E eu até hoje, eu me doutrino, eu me contenho pelo medo de te desonrar. De desonrar a Deus que estava ali naquele momento e as pessoas não entendem, né? Elas não sabem como Deus faz as coisas, que Deus é capaz de fazer isso. Usando pessoas improváveis. Mano. Completamente improváveis. O primeiro improvável que Deus estava usando aqui, e eu vou tomar agora a liberdade de ser o seu amigo falando, meu pastor. O primeiro improvável que Deus estava usando ali era você. Que ali eu já sabia que você era um homem de Deus usado e abençoado, porque eu já tinha sido sua ovelha por anos. Mas eu sei da sua história e eu sei que já era um milagre. Mas a segunda improbabilidade era eu, porque eu sim me conhecia e sabia da minha incapacidade. E eu achava que você estava fazendo uma loucura. Não porque eu vivesse uma vida de pecado, porque eu não vivia, né? Tive meus pecados, meus erros, mas bem lá mais atrás, né? Adolescência, homem novo, minhas falhas. Mas eu já vivi uma vida decente, né? Uma vida com o mínimo de retidão possível para um crente. Então não era esse o erro que eu via em você me pôr para pastorar. É porque eu não sabia do meu chamado, do que Deus tinha para minha vida. Eu temia. Não, o pastor está enganado, ele está emocionado. Ele está emocionado, né? Isso é emoção, Del é fogo, né? Del é emocionado, não pode ser outra coisa, né?
Então a gente prefere desconfiar do homem, porque eu vou falar contra Deus, eu sou louco. Então eu desconfiava de você. Eu falei, não, o pastor está errado, não é possível. E aí, daquele dia em diante, Deus começou esse milagre que é a Casa Branca. E aí eu fui compreendendo. Eu compreendi o dia que eu cheguei aqui embaixo, passando aqui na avenida. Não tinha nada aqui, mais mato do que tudo. E eu olhei para esse lugar e eu gostei. Eu gostei da Casa Branca e eu não conhecia a Casa Branca, eu só via esse pedacinho. Eu falei, meu Deus, que lugar legal. E aí no dia que você me falou, onde vamos abrir a sua igreja? Um lugar legal veio na minha cabeça. Anos depois eu falei assim, faz lá na Casa Branca. Porque eu nem acreditava que você ia fazer, né? E em questão de poucos dias você inaugurou, o senhor inaugurou essa igreja, né? Um salão com a família dentro. E mandou as crianças para nos ajudar. Tudo moleque. O melhor deles não prestava, pastor. Não era útil ainda. Né? Prestavam, bons meninos, eram crianças, né? Não sabiam nada. Então hoje a gente começa esse trabalho aqui na Casa Branca, mais esse trabalho que Deus está nos dando, e você é o personagem, né? Abaixo de Deus das nossas vidas. Essa honra é sua, pastor. E eu quero agradecer do senhor vir aqui hoje, né? Eu creio que Deus tem coisas maiores para fazer, não aqui, mas eu sei que é a partir daqui. Eu sei que é a partir daqui, pastor, porque Deus planejou isso. Do jeito que Ele planejou a terceira igreja, Deus planejou isso que está acontecendo aqui. E eu queria ouvir de você, pastor Adélcio, um pouco da terceira igreja, da sua história. Porque culminou nisso aqui, que nós estamos começando aqui, né? Um lugar que, como eu planejei, não é um lugar para falar mal de igreja, para reclamar de crente, é um lugar para mostrar crente. Nós queremos mostrar crente aqui. Então o crente mais legal que nós conhecemos aqui na terceira igreja é você. Ixi, vocês estão muito... Você é o crente mais legal que nós conhecemos. É o cara que nós mais gosta de falar. De aquele e tal. Todo mundo, pastor Adélcio, você é a referência. Abaixo de Deus, né? Nós temos essa alegria, esse presente de Deus de ter o Del. O Del. Vamos falar mal de alguém? Vamos falar do Del. Você é a referência, pastor. Então, eu queria muito ouvir aí o que você quiser falar da sua igreja, da sua história, de sei lá, nos dê essa alegria, por favor. O que acontece? O nosso pastor, tem até hoje certas reservas com relação a abrir obras e mandar gente. Até hoje ele é assim. E isso aí é o nosso pai na fé. Nosso pai na fé, nosso pastor. Todo respeito, eu tenho muita vontade de ir lá, dar um abraço nele, beijar, agradecer por tudo que ele fez por nós. É um bando de moleque, um bando de besta que ele pregou e que ele pegou, Deus deu na mão dele. E eu acho que ele nunca mais pegou uma turma daquela lá, né? Nunca mais. Nós fomos para a escola do Jardim São João, os membros da terceira igreja, da primeira igreja, a molecada da primeira igreja foi para a escola do Jardim São João. Isso testemunho da diretora, Dona Hilda, da Dona Massai. Nunca houve um período tão bom naquela escola como aquele momento. Ela falou, eu escutei isso da professora de matemática. Nunca repetiu aquilo ali. Foi diferente, foi maravilhoso o que aconteceu ali. Os alunos, os estudantes da primeira igreja, que voltaram para a escola, voltaram a estudar por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, voltaram para a escola, Jardim São João, lá, né, hoje acho que tem outro nome, mudaram a rotina, os alunos nos respeitavam, os professores nos respeitavam, tudo porque vocês pregavam o evangelho dentro da escola. Pregava o evangelho, chegava na hora da merenda, todo mundo lá com violão na mão, evangelizando, dando folheto. Na sala de aula nós falávamos de Jesus quando nos davam oportunidade, não importunávamos, abrimos a Bíblia na sala de aula falando de Jesus, as pessoas vinham procurar. Muita gente teve a vida transformada lá, crentes que estavam inibidos. Você precisa entender que há 40 anos atrás,
era diferente o evangelho no Brasil. Não tinha tantas igrejas. Ferraz hoje tem 1.200, 1.300 portas. Dessas 1.300 portinhas, né, 200 são de igrejas sérias, de igrejas que mas não tinha. Hoje você briga com um pastor aqui, você vai abrir uma igreja ali ou vai para aquela portinha lá. Hoje está assim, né? Essa pouca vergonha, essa cachorrada. Mas naquele tempo não, tinha poucas igrejas de Ferraz, grandes, sérias, tinha poucas igrejas. As igrejas que tinham eram sérias, não eram portinhas, eram sérias. A Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, não tinha igreja... Não havia igreja metodista, havia igreja armênia na rua... Tinha a presbiteriana, já estava ali, subindo para Batista, Romanópolis, né? Do lado do viaduto, que hoje é o Ayrton Senna, não tinha esse viaduto, não existia esse viaduto, para você ter ideia. Então, era difícil você... a chacota era muito grande, a perseguição, a chocarriça era muito grande. Você é crente, existia uma visão de crente... de servos de Deus, de mente tacanha, né? A gente atrasada, a gente ignorante, muitas vezes. Então a pessoa não se expunha. Quando viram os quadrangulares, os brasinhas da primeira igreja, que era chamada a igreja dos maconheiros, né? A igreja dos... a igreja dos arrependidos, lembra disso? Maconheiros arrependidos, igreja de gente torta lá, mas é o lugar o nosso lugar é aquele lá. Indo para a escola e pregando o evangelho, até os outros crentes que estavam meio retraídos, meio enrostidos, eles começaram a se expor também a falar de Jesus na escola, e a se impor, não se impor com nós somos melhores que todo mundo, não, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos criaram coragem, exatamente, para servir, eles nunca tinham ouvido falar de vamos aplaudir a Jesus. Verdade. Nunca tinha ouvido falar. O Carlos Alberto Savarengo vai lá, fala alguma coisa no pátio da escola lá e vamos aplaudir a Jesus. Então não existia, para você ter ideia, não existia nada disso. Não tinha isso. Não é? Essa coisa que é tão comum hoje, não havia. Foi ali que eu me converti. Me converti com esse pastor Joel Arcanjo, um homem de Deus, sua esposa Sandra Zaleski, uma mulher de Deus. Largaram lá a penha para vir aqui pegar, aqui no subúrbio, terra na cara e uma lama. Tinha que empurrar o carro para sair quando chovia. Olha, Fusquinha azul. Fusquinha azul que era o top, né? O carro do ano. Porque tudo pobrinho. Então, ele pegou essa turma, nós vimos o caráter do pastor Joel Arcanjo, a sua conduta, a sua vivência, a sua família. Olha, eu entrei naquela igreja em 1981 com aquele pastor e eu nunca mais saí de lá. Glória a Deus. Eu estou lá. Aquilo fez toda a diferença para a minha vida. Aquilo mudou a minha vida. Eu era um sem eira nem beira, eu era um perdido, arrebentado, eu era um Zé Ruela, não valia nada, ninguém daria nada para mim. Mas Deus deu Jesus por mim. Eu cheguei ali com 19 anos, um garoto, boca aberta, fui batizado pelo pastor Joel Arcanjo e ficamos lá, lavávamos a igreja, sentávamos lá no banco, a igreja tinha o cheiro da igreja era o Vanés. Galera de hoje nem sabe o que é Vanés. Vanés era um desodorante, o mais baratinho que tinha. Mas era bom para nós naquele tempo. Nossa, olha, a igreja cheirava Vanés. Era novidade, era maravilhoso. Então, a vida do pastor, o exemplo do pastor, fez com que lêssemos Bíblia. Eu entrei lá analfabeto, que hoje se fala analfabeto funcional. Não sabia ler, mas não sabia ler. Eu vim aprender a ler lendo Bíblia. Primeiro livro que eu li na minha vida inteira. E começou a entender. Foi Isaías. Eu levava um capítulo, eu levava 1 hora por dia só para ler Isaías.
Porque eu ia nos bancos de... Eu não tinha dicionário, não tinha nada. Então eu ia no banco de referência, que tinha os números que tem embaixo no rodapé das Bíblias Antigas, e ia ver cada referência daquela uma por uma. Eu posso te dizer, na Bíblia Antiga, na versão de 1969, onde Isaías está a maior referência. Eu posso te apontar lá onde é que está. Está bem no comecinho do livro, depois você olha lá. Né? Aí o tempo foi passando, eu senti que Deus estava me chamando, senti que eu queria ser pastor. Queria ser pastor, eu vou ajudar, eu vou ser pastor. Né? Mas a metodologia, a administração do nosso querido pastor é diferente. Então aconteceu uma mudança, Deus trocou o pastor. Né? Eu entendo isso como uma mudança na vida de Deus. Veio o pastor Cláudio Diniz, que já tinha aberto pelo menos 7 igrejas, diferente do pastor Joel. O pastor Joel é uma pessoa muito assim, ele faz visita, é um homem de oração e tal, mas esse era diferente, bem diferente. Ele era muito mais usado com dom de revelação, né, do que o pastor Joel. Era muito mais... O pastor Joel é mais pregador da palavra. Exato. Né? E o pastor Cláudio mais de mistérios. E ele orando oração no monte, e fazer visita e tal. Então, quando ele chegou, o meu cunhado, que agora está com Jesus, chegou para o pastor Cláudio e falou assim, tem um moço aí que quer ser obreiro. Depois ele me contou isso. Né? Ele me mostrou para o pastor Joel, para o pastor Cláudio Diniz, e ele falou, compra o material, faça o curso, porque eu vou te credenciar. Isso em 1988. Comecei o curso, casei em 87 com a pastora Edneia Aparecida, uma serva de Deus, e que me ajuda até agora, me atura até agora, e aprendi demais, porque eu fiquei do lado do pastor Cláudio, fiquei junto, virei amigo dele. De virar à noite conversando com ele, na casa dele, virar à noite conversando com ele. E cresci demais com o pastor Cláudio. Muito, vi um outro aspecto, uma outra faceta do evangelho, do que é ser um pastor. Né? E o pastor Cláudio também teve que sair, foi embora, e veio o pastor Valdemar Gomes. O pastor Valdemar Gomes chegou na igreja em 91, acho que foi agosto de 91. E em substituição o pastor Cláudio Diniz. E fiquei ali do lado dele, me chamou para conversar. Né? Falei que eu era o vice-presidente da igreja na época, estava ali para qualquer obra, estava para ajudar. Aí você já estava credenciado? Já estava credenciado. E tinha um ponto de pregação na casa do pastor, do irmão Geraldo Araújo, Geraldo José Araújo, e da casa da dona Marlene Graber. Quem estava ministrando o culto lá nesse lugar era o pastor Clóvis, que não era pastor ainda. Né? Era só obreiro, né? Nem obreiro, ele era membro de igreja. Era leigo. Ele estava lá, ia lá, fazia culto no lar e tal. Eu fui lá uma vez ou duas antes do pastor Valdemar chegar, se eu não me engano. E quando o pastor Valdemar chegou, eu perguntei, tem um ponto de pregação em tal lugar no Jardim Castelo, e o senhor quer que feche? Mas a pergunta era retórica. Eu, lógico que não queria que fechasse, nem que ele fechasse a igreja. A pergunta é óbvia, a resposta, não é? Eu falei, não, meu garoto, vamos lá, eu vou lá com você, vamos lá ver. Aí ele foi lá, assistiu uma ministração, tinha pouca gente. Foi até na semana que morreu o Fred Mercury. Foi naqueles dias ali. Ele foi lá e tal, e viu o pessoal que estava lá, tinha pouca gente no dia que ele foi. E ele falou assim, olha, eu não lembro exatamente como é que foi, mas ele me autorizou a procurar um salão. E ele veio comigo, eu olhei um salão e falei, não, aqui é ruim, tem um bar ali e tal. Aí veio um outro. Aí achei aquele salão ali na Travessa do IP, número 7. Só uma pausa aí, meu pastor, para você continuar. Você está dizendo para mim que o seu pastor, seu líder, superintendente, né? Não, ele ainda não era o superintendente da região. Mas o seu pastor, ele te autorizou procurar um salão para você, igreja, diferente do meu pastor que procurou o salão para mim. Não. E você pegou aquele salão que você pegou? Primeiro eu peguei um salãozinho menor, mas muito mal assim, localizado.
Ele foi lá olhar, falou assim, não, meu garoto, aí não, tem um bar ali, vai atrapalhar e tal, procura um outro. Aí eu achei aquele lá. Que na sua opinião era o melhor que você podia arrumar. Sim. É o que tinha pra época, né? Aí fomos lá, ele foi olhar e falou, isso aqui é melhorzinho, tal, ver quanto é que é, né? Nós vamos ajudar você, eu vou falar com o pastor Mauro Damasio, Que era o superintendente, e vamos abrir como obra nova. Não vai ser uma congregação, vai ser uma obra nova. Aí tá bom, aí abriu, a primeira igreja desceu toda, lá o pastor Mauro Damasio não pôde chegar no momento, ele chegou depois, né? Aí o pastor Valdemar me deu posse lá, já foi tudo acertado, a luz estava cortada, por falta de pagamento do antigo inquilino. Aí o pastor Clóvis foi lá, fez um gambiarra, subiu, meteu a escada, ligou tudo lá, né? Porque nós pagamos a luz. Tinha pago, eles não vieram ligar. Eles não vieram ligar, eles poderiam ter feito uma ligação de emergência. Sim, tá? não fizeram. A má vontade não fez, bom, tá pago, tá, então vai lá e liga. Você sabe ligar, Clóvis? Só meteu a escada lá, meteu Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 1992. Ou seja, há 33 anos atrás. Isso, em março de 1992, no dia 7 mais ou menos de março. Olha aí. Aí, dia 14, a igreja desceu, o pastor Valdemar veio, deu posse a mim, depois veio o pastor Mauro Damasio, né? O pastor, o lugar é um lugar pobre. Muito, né? claro, eu conheço. O pastor Mauro Damasio estava estudando para ser juiz, empresário, e ele foi lá, meteu o pé no barro, levou a família lá, tinha gente no carro, não lembro quem estava no momento. Ele veio lá, falou com a gente e tal, e toca a vida que segue, né? Então nós começamos lá com 9 pessoas. A família do Geraldo, a minha, que era a pastora Edileia, e a Joyce, que era pequenininha, e o Clóvis, Tadeu, o Tadeu, a Mônica, a Soninha Teixeira. Aí depois veio chegando gente. Aí veio o Edmilson, a esposa. Né? Meu irmão desceu, ficou lá um tempo, o Sérgio, que já está com Jesus, ficou um tempo, depois voltou para a primeira igreja. E eu sentava no púlpito, que era um tablado. Tinha 5 tábuas assim, e aqui na frente, sentava lá do lado, tinha 50 cadeiras, e vida que segue. Fomos fazendo o que o Senhor mandou fazer, não tinha música, não tinha nada, aí chegou o primeiro músico lá, o Clóvis, né, que tocava bateria, tocava baixo, tocava, maneira de dizer, né, alguém tocando vaca tocava melhor do que ele. Aí depois chegou... Mas o Clóvis, ele não sabe tocar até hoje. Nunca soube. Tá falando do pastor Clóvis? O pastor Clóvis. Ele não toca até hoje. Tocou. Ele não sabe tocar. Mas é o que eu falei, alguém tocando vaca toca melhor do que ele, né? Aí chegou depois, para músico, chegou o Rogério Zóio Cozido, ele tocava guitarra. Chegou o Jonas para tocar bateria, para aprender a tocar bateria. Chegou o Beto, que tocava baixo, não sei como é que ele foi parar lá. Chegou o Zé Carlos, chegou o Meire, Deus foi mandando gente lá. Chegou o Osias, chegou o Oséias, né? O Osias, ele tocava baixo. Ele foi para tocar baixo. Ele tinha 16 anos na época, o garoto. 16 anos. E porque ele já tinha o Beto tocando baixo, ele foi para guitarra. E hoje ele é um profissional da guitarra. Hoje ele é um dos melhores guitarristas que a gente conhece. Exatamente, ele vive disso, não é? Sim. E o Oséias, ele tocava guitarra. Como já tinha Osias tocando guitarra que tocava baixo, ele foi pro baixo. Ele não tocava baixo, né? Ele não tocava baixo, o negócio dele é guitarra. Inverteu o negócio, tá lá até hoje, Oséias. Bom, a igreja foi crescendo, nós começamos a fazer culto no pátio da escola. Então, você falou de um monte de gente que chegou lá. Nesse tempo aí. Foi chegando. E pulou eu. Então. Eu cheguei nesse pedaço aí, ó. Sim, você... Você quer? Não, eu vou falar. Tá tirando o corpo fora por quê? Não, tudo bem. Tá. Aí o Edmilson chegou e falou assim,
Não, isso aí não precisa falar. Aí. Isso aí não precisa falar. Aí, então tá bom. Aí Se falar, nós vai editar. Eu vou pular então. Aí eu tô, Não, pode falar. Não, eu tô vindo fala lá aí. eu descia do Jardim Arbame, lá pro Jardim Castelo, dá mais ou menos, acho que dá uns 5 quilômetros, eu acho. Eu pegava a Joyce, colocava Era nos longe. ombros, era longe. Não tinha carro, pobre. Não, tudo pobre. Descia com a Joyce nas costas, né, até a porta da igreja. Teve uma vez que eu fui tirar ela do ombro e ela parou, ela ficou em pé e parou. Aí eu, vamos, Joyce, eu não consigo, minha perna tá doendo. Dormiu a perna da menina, tadinha. Peguei ela no colo e fomos. Numa dessas descidas, eu passo, porque a igreja do pastor Joel fazia culto no Carlinho dos Reis, que era onde estava indo, na época, o seu Hélio Nunes de Jesus com a família. Fazia o culto no pátio da escola. Quando eu estou passando ali na 15 de novembro, eu passo por eles, eu ando depressa, correndo, né? Eu chego cedo na igreja. Ô, irmão Hélio, tudo bem? Tudo bem? Estou indo para a igreja aqui, beleza. Vamos embora então. Né? Na minha cabeça, ele estava indo para a igreja do pastor Joel. Aí, fui embora, correndo, né? E tal. Quando eu chego na porta da igreja e olho para trás, quem está atrás de mim? O senhor pastor Hélio. O senhor Hélio com a sua esposa e a filha. Que nem em sonho jamais imaginava que ia ser pastor um dia. O que aconteceu? O que foi? Você não ia para a igreja? Eu vim para a igreja, eu vou vir aqui. Falei, pô, isso aqui, tá bom, ó, Edmilson, aí, ó, o Hélio veio para cá, ó. Eu ia para cá, o Hélio. Mas quer ficar aí. Tô com os caras desde criança, rapaz. Aí... Edmilson passava a noite na minha casa, nós batendo papo, sonhando com a namorada que Deus ia dar pra nós um dia. Aí eu descubro que o cara tá do lado dele, nós tudo criança, tudo moleque, garoto. Tudo novo. Aí ficamos lá, começamos a fazer culto no pátio da escola, todo mundo trabalhando, foi chegando o Carlos Costa, a Maria do Carmo, seu Manuel, o Vanderlei, a Cleide, foi chegando, eu sou mandando. Aí o que acontece? Veio uma turma de uma cidade chamada Malhada de Pedra. Meu Deus do céu. Gente, esse pessoal de Malhada de Pedra é tudo trabalhador. Tudo trabalhador e temente a Deus. Gente simples. Fala que Malhada de Pedra é na Bahia, lá no fim do mundo lá. É lá no pé da serra, lá numa serra da Bahia lá. É um lugar que na época tinha 8.000 habitantes. É um lugar muito pequeno. E eles, como disse o pastor Clóvis, eles foram o socorro de Deus para nós. Tudo fiel, tudo ali chegando na escola dominical, chegava para lavar a igreja, pau para toda a obra. Gente que está lá até hoje. O Oséias esteve na Bahia no final do ano passado, começo desse ano, e tirou foto de mais de 30, tem um grupo lá, né? Mais de 30 deles que são ferrazenses. Eles pensam que eles são de Malhada de Pedra, mas eles passaram 20, 30 anos aqui, 30 em anos. Ferraz, ajudando em oração, ajudando em mão de obra, ajudando em visita, fazendo de tudo. E foi aquele lastro que a igreja, o ministério aqui do Jardim Castelo precisou para dar aquele up. Né? Compramos um terreno. Na época, em 94, compramos um terreno de 240 metros quadrados a 50 metros quadrados, pagamos $6.000. Na época, nós falamos para o proprietário assim, o senhor quer receber em cruzado ou o senhor quer receber em dólar? Ele falou assim, eu quero receber em dólar. Tá bom, então, se é desse jeito que é, então vai ser desse jeito. Aí o cruzado valorizou. O dólar ficou valendo menos do que o cruzado. Se falar isso, o povo vai enlouquecer. Que fala, não é possível, isso nunca aconteceu. Ficou lá, o dólar valia 94 centavos de cruzado. De real, quer dizer, de real. Que mudou pro real. O real valia mais do que um dólar. O real valia mais do que um dólar. Então nós pagamos menos de $6.000 no terreno que comprou.
Ficou lá o terreno. $6.000 dava menos de R$6.000, né? Dava menos de R$6.000. Ele quis receber. Né? Você vê como Deus faz as coisas, irmãos. Coisa de Deus. Aí compramos o terreno. Compramos esse terreno em 94. Em 95 ele estava pago. Eu lembro pagou acho que 10 parcelas ou 12 parcelas, foi um negócio assim. Eu lembro da reunião onde se decidiu por esse terreno comprar. Sim. Olha, eu lembro dessa hoje. Então, você vê, compramos o terreno, vamos construir lá. É um terreno de esquina, tá? Hoje nesse terreno é uma igreja. Sim. Tem uma igreja lá, não no tamanho que a gente gostaria de fazer, mas está lá, é uma igreja. Virou uma igreja lá. Aí foi passando o tempo, surgiu a oportunidade de termos o comodato, que é um terreno que a prefeitura doa por certo tempo para instituições. O pastor Fábio entrou com um projeto de lei na prefeitura. Zé Biruta era o prefeito na ocasião, ele sancionou essa lei que concedeu esse terreno, essa propriedade para a igreja, por 30 anos renovado para mais 30 e assim por diante. Bom, nessa época nós saímos da Travessa do Ipê, paramos de fazer culto na escola e alugamos um outro salão, que é no Michel Cadiz, número 11. O membro da igreja chegou e falou assim: o senhor não tem medo de sair daquele lugar, ir para aquele e o pessoal não ir atrás? Então, eu não tenho medo, porque Deus é o pastor, ele está nos dirigindo para lá, então nós vamos para lá. Quem quiser ir para lá, vai para lá. Quem puder ir para lá, vai para lá. Não saiu ninguém, pelo contrário, a igreja cresceu lá na Travessa do Ipê. Eu apresentei a minha filha ali. Quem foi fazer a apresentação dessa criança, que é a Laura, foi o pastor Paulo Damasio, esteve lá, apresentou a Laura, tem foto, tem tudo lá, naquele salãozinho, era maior, acho que era uns 3, 4 vezes maior do que o outro. Né? Porque o outro tinha o primeiro salão, pastor, você lembra? O púlpito era aqui, o banheiro era aqui. Eu não sei o que acontece, tem uma unção dentro da igreja que faz com que os irmãos façam duas coisas na igreja. Eles não fazem o dia todo em casa, vai fazer na igreja. Beber água e ir para o banheiro. É um negócio, água benta é na igreja. Né? E a porta literalmente do lado do púlpito. Aí estamos lá falando, Jesus, irmão, vai lá e... Aê, maravilha, beleza, que bênção. Deus está derramando, irmão. Derramando bênção. Então fomos para o outro salão, que era 4 vezes maior. Foi chegando gente. Ganhamos esse salão, esse terreno. Vendemos o terreno da igreja que tinha comprado e investimos na fundação do novo salão, né? Deus foi mandando mais gente. Eu acredito, nesses 33 anos, que tenha passado ali pela igreja pelo menos 15 mil pessoas. Passou por lá, né? As pessoas conhecem a terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Foi a primeira igreja no Brasil, foi a primeira igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil a ter o grupo de adolescentes. Não havia grupo de adolescentes. Foi criado lá na terceira igreja. Nós estamos nos documentos, já mandamos lá para a turma lá, não querem reconhecer, mas não tem problema, o Senhor no céu sabe a verdade. Né? Não tinha grupo de adolescentes na igreja do Evangelho Quadrangular. Ele aparece lá na terceira igreja, lá no Jardim Castelo, em 1992. Se teve outro antes disso, eu não estou sabendo. Aí vai aparecer as coordenadorias, aquela coisa toda. E foi a primeira igreja em Ferraz a fazer ar livre, lá na praça, né? Fazer aquele auê, fazer aquela pancadaria lá. Construiu a igreja, Deus foi mandando gente e fomos formando obreiros, alguns deram certo, outros não deram certos, né? E, assim, para a glória de Deus, um dos que deram certo é esse que está aqui na minha frente, né? Que é o pastor Hélio Nunes de Jesus, que ele supervaloriza, né? Esse criado. Né? Eu cheguei lá, como eu disse para vocês,
semi-analfabeto, mas Jesus fez toda a diferença. Eu voltei a estudar, eu terminei o ensino médio, o fundamental, médio, fui para a faculdade, fiz a faculdade de História, licenciatura em História, fiz a faculdade de Teologia, com o diploma da Metodista, e fiz o curso de Psicologia. Eu sou bacharel em Psicologia. E fiz o pastor Hélio fazer a faculdade de Teologia comigo. Que foi uma bênção, né? Uma bênção maravilhosa. Eu estou vendo se a gente Tempo consegue bom. voltar, porque hoje nós entramos, eu entro numa sala de faculdade, se entrar, como entrei na de Psicologia, como entramos na de Teologia, para confrontar. Exato. Nós não vamos lá para bagunçar, vamos lá para estudar, mas abriu a boca para falar asneira, que é coisa de asno, nós nos levantamos e falamos, porque esse é o nosso papel. Numa faculdade, no meu entender, é esse. O senhor pensa assim, o teórico vai falar de Sartre para mim, o Sartre para mim, falar de Foucault, um baita de um pedófilo, né? Sartre um mulherengo, Foucault era pedófilo, ele abusava das crianças, Foucault. Michel Foucault era um pedófilo. Todo mundo sabe disso. Que moral tem qualquer professor para usar Foucault para fundamentar qualquer princípio, qualquer conceito? O cara é um vida torta, precisava de Jesus, morreu, parece que morreu com a doença lá da AIDS, né? Por causa da vida que ele levava. O Sartre é a mesma coisa. A Simone Beauvoir lá. Simone de Beauvoir. Que é o amante dele, que é um casamento sim. tudo aberto. Então vai falar asneira, vai falar desses caras pra mim numa sala de aula. Se eu tô lá, eu abro a boca e falo, eu cagueto mesmo, denuncio. Eu sei, a gente teve experiência por conta disso na faculdade, pode falar, né? Não pode contender, não. Estamos lá para denunciar. Vocês estão Sim. escutando. Mentiroso, gente que não tem nenhum compromisso com a verdade. Essa gente é vida torta. Olha como essa gente viveu e morreu, né? Então foi graças a Jesus. Saiu o pastor Hélio Nunes, o pastor deles, que está com a congregação lá em Jundiapeba, o pastor Clóvis, que está pastoreando lá a igreja da Vila do Jardim Progresso, o pastor Gilmar, que está com o ponto de pregação lá no Parque São Francisco, e o pastor André Teixeira, que assumiu a primeira igreja. Você vê, a família do pastor André é que trouxe a igreja do Evangelho Quadrangular para Ferraz. Fundadores da igreja em Ferraz. Trouxeram para Ferraz. E olha, depois de 40 e poucos anos, tem um membro da família pastoreando a primeira igreja. A mãe de todas as nossas igrejas. Eu não sei se Deus está nesse negócio. Eu não sei. O que é que você acha? Não é? O que é que você acha? A mão de Deus está nesse negócio? Então hoje você vai lá na terceira igreja, você vê lá... E o detalhe, meu pastor, o senhor já volta aí no ponto, é que o menino André, ele é o menino André que a vida inteira nós conhecemos e vimos, né, crescer, o menino que tem uma caminhada limpa, uma caminhada abençoada. Sim. Desde criança. Exato. Na mesma igreja, no mesmo caminho. Você Sim. viu ele crescer, né? Se tornar um rapaz, conhecer a namorada, namorar, se formar no ministério. Você viu os filhos nascerem nas filhas. E o André, ele hoje no ministério, né? Cuidando trabalhando na região. E agora Deus dá essa oportunidade dele, que tem essa caminhada Deus abençoada e limpa, pastorear a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que, diga-se de passagem, eu e Fábio cavamos a primeira fossa do banheiro. Você está no lugar certo. Não. Os caras não sabem do que se trata. Não sabe. Vê você pastoreando e às vezes ainda fala coisa
Esses caras o quê, doido? Eu era criança. 15, 16 eu anos. tava cavando a primeira fossa da primeira igreja construída em Ferraz de Vasconcelos. Tava eu e Fábio dentro daquele buraco. Aquela merda toda. Se eu não me engano, tinha 1,60 m ou 1,80 m o diâmetro da boca da fossa. E nós nunca tínhamos feito na vida. E nós conseguimos cavar ela com perfeição. Realmente redondinha, né? E usaram por tantos anos até chegar a rede de esgoto em Vila Margarida, cara. Anos! Demorou. E eu guardo essa lembrança, né? Ela ficava na porta da igreja. Daí fizeram lá, né? Cobertura de concreto, tudo, a tampa, né? E todo mundo saía, nem sabia que saía da igreja em cima da fossa, né? É. Quem cavou? Nós, moleques, crianças. E hoje o cara vê você, às vezes, pastoreando, né? Imagina qualquer coisa. Acostumado, às vezes, com essas igrejas aí que tem, sei lá, um outro interesse, um outro pegada. Esquece como as igrejas de Deus eram abertas antigamente, né? No poder do Espírito Santo, com crianças que Deus forjou, Deus preparou no trabalho da obra. Exato. Né? No trabalho da obra. Continua aí, terceira igreja. Hoje você olha lá, uma construção de Ali tem que... 1.800 metros quadrados com pedra, assim, completa, né? E acho que aquilo nasceu ali. Você chegou e estava ali. Não, o mais interessante não é os caras verem uma igreja daquele tamanho construída, é eles pensar, imaginar, falar coisas do tipo, olha, esses crentes têm dinheiro. Então, Olha, o pastor deve ser rico. crente tem dinheiro. O cara eu tô lá na Michel Kradish. não consegue trocar o carro. Eu tô lá na Michel Kradish. Isso em 1994, 95. Eu olho para minha filha de 3 anos, que é a Laura, 3, 4 anos, ela tá mancando. Aí eu pergunto para minha esposa, para a pastora Edneia, o que aconteceu? A Laura machucou o pé? O que foi? Ela tá mancando. Ela falou, não, o sapato tá apertado. O sapato tá apertado, não tem outro, não, o sapato que ela tem é esse, tá apertado. Então vai lá, compra, ela pega, tá aqui, dá um jeito aí para comprar outro sapato, porque o milagre que aconteceu no deserto com Israel não aconteceu com a minha filha. O pé cresceu, o sapato não cresceu junto. Não acompanhou. Então, e aquela emoção de você estar ali na dinâmica de fazer as coisas para Jesus, muitas vezes você perde algumas coisas. Né? Deixa Você pra trás, falha, escapar né? A gente coisas. falha. Então a minha esposa ficou doente há 2 anos atrás, ela perdeu uma vista e foi operar a outra que ela estava perdendo. Ela ficou 8 meses na cama. Então eu tive que fazer a vez dela, tudo. Ela tinha que ficar deitada só de um lado, levantar para ir no banheiro e voltar para a cama e ficar só de um lado. Então eu tive que fazer tudo, comida, limpar a casa, estender, levar, trazer meu neto, levar minha filha, buscar. E eu fiquei imaginando como é que ela conseguiu cuidar das minhas filhas, pentear, fazer a roupa, passar roupa, Cuidar da casa, estender roupa, não tinha máquina de lavar, não tinha geladeira, você lembra disso? Nossa. Fizeram uma vaquinha para dar uma geladeira para E mim. diga-se de passagem que os caras que prometeu pagar, quase ninguém pagou. Eu sabia. Deus me deu aquela honra, meu glória amigo. a Deus, obrigado. Deus deu, obrigado. Olha o que Deus me deu. Fizeram Deus uma vaquinha é bom. para comprar uma geladeira para nós, não é? Você vai olhar pro seu pastor, ele não tem uma geladeira, rapaz. O E sofá. você vê gente falando besteira do cara, a vida do cara enfiada na obra, a igreja crescendo, o prédio, e o cara não tem geladeira em casa. Nós vivemos isso. Tudo esburacado, Era- todo arrebentado. Sentava e abusava, ia bater. Era um lixo. O sofá dele era um lixo. Eu não tô brincando. O sofá dele, você não vê isso nas casas mais humildes de comunidade, né? A antiga favela. Sim. Não, o sofá dele destruído, de dar pena. Mas não é possível. irmãos, eu não ligava para isso, eu estava Sim. muito feliz, a pastora não reclamava de nada disso. Mas as almas estavam chegando na igreja. Estava chegando. A igreja estava sendo cuidada. Sim, a igreja. Todo o dinheiro da igreja ia para a igreja. Para a igreja. Não ia para o seu sofá na sua sala. Deus livre. Sofá destruído. Não tô brincando. Lixo.
Você sabe o que você acha na rua, os mendigos lá? Pior porque assim, era um buraco mesmo, assim. Eu vejo o sofá jogado fora, falei, jogaram um sofá novinho fora. Não dá pra, assim, não tem como, né? Não tem como, né? Aí foi que ele ganhou um sofá novo. Sim. Não, esse eu comprei. A geladeira que fizeram lá, a vaquinha e coisa. Fizeram duas, na hora da construção lá, fizeram 2 listas para comprar um carro para mim, 2 vezes. Eu falei, vocês não vão fazer lista para comprar carro droga nenhuma. Vocês vão pegar o dinheiro. Você também não tinha carro? Não tinha carro. A gente andava a pé, sempre andou a pé. Muito gostoso andar a pé, viu? Você pega o dinheiro e vai pôr lá, vocês não têm juízo. Salão da igreja tinha, já tinha 500 metros quadrados. Você ainda não tinha comprado carro? Não tinha. 500 metros quadrados o salão da igreja 2006, tinha. O carro foi em 2006. Ele não tinha carro. Eu ia com meu carro levar ele para todo canto. Quando me tornei pastor, já fazia isso, eventualmente, né? Já antes. E aí continuei já com a obra nova aqui, com a congregação que abrimos aqui na Casa Branca, eu continuei fazendo esse papel. Ele me ligava e eu ia levá-lo para os lugares que ele não tinha carta de motorista e nem carro. Mas a igreja estava lá, grande, cheia de gente, abrindo obras, como no caso a minha igreja. E o homem estava ali, né, fazendo sem um tostão duro. Você entrava na casa dele, simples a casa. Simples assim, não era miséria não, mas era simples. Pensa no piso mais simples, mais barato que você comprou no mercado, no depósito lá, era a casa do pastor. Literal, não tinha carro, ia com as filhas de carona para a igreja ou de a pé. Quem ia geralmente me buscar lá eram 2, né? Levar e trazer. Carlos Costa, Fusca Azul e o Bastião. Bastião. O Bastião, ele ia domingo. Que era uma Brasília com o Bastião. Brasília. Uma Brasília vermelha e depois uma branca. Ai. Aí, inclusive, uma das Brasílias foi roubada na porta de casa. Ainda roubaram o cara? Roubaram o carro. Mas Deus devia guardar, né? Porque tá guardando. Tá ajudando o pastor. Tá ajudando o pastor, não tem essa não. Irmãos, a vida é assim. Glória. As coisas acontecem. Mas o Bastião passou fome? Bastião passou fome? Nunca passou fome. Estava sempre lá comigo, né? Emprestou dinheiro para a obra de Deus. Nós pegamos dinheiro com o Bastião para investir. Bastião, você tem R$200. R$200. Sei lá, 20 anos, 18 anos atrás, era um dinheirinho. Ele emprestou o dinheiro, depois a igreja reembolsou, pagou, devolveu o dinheiro para ele. Demorou para devolver, inclusive. Ele até olhou no chão e fez assim, graças a Deus! E estava lá para servir ao Senhor, né? Roubaram o carro dele na porta do apartamento lá onde nós morávamos. E a igreja está daquele tamanho, as minhas filhas, né? Cuidadas pela minha esposa, todo o apreço. Enquanto eu estava numa área, numa frente de batalha, ela estava em outra, mas sempre comigo. Hoje ela é uma senhora, 56 anos, já está com os cabelos grisalhos, é uma senhora, né? A saúde já não é aquela coisa, como a minha também não, mas ela continua lá fazendo a obra do Senhor. Saía com a irmã Severina. Pegava toda. Fazer visita. Não tinha Uber, viu, irmãos? Não tinha Uber. Ia ela, a irmã Severina, a irmã Maria Santana, na casa dos irmãos, pegar alimentos com sacola de feira. Andando debaixo de sol, ia levar na casa. Levava para a igreja, fazia cestas básicas, depois pegava outra sacola, colocava lá e ia levar a pé. Na casa de vários irmãos, ali o Parque São José, Jardim Juliana, Vila Correia, Jardim Castelo, tudo aquilo ali ela andou. Hoje ela está, por causa da idade, né, não tem condições de ela estar fazendo isso, mas ela é pau para toda a obra, né, minha esposa querida, que a quem eu devo muito, né? Deve muito. Não, deve uma muito. Chata, né? Uma chatinha, que está casada conosco já
está conosco já há 34 anos, eu casei com ela em 1987, dia 15 de agosto. Você casou depois de mim? Eu casei depois de você. Depois de mim? Depois de você. Eu namorei 2 vezes só. 2. Né? O primeiro namoro foi aquela coisa, né? Aquela coisa, paixão, né? Aquela coisa de querer ver todo dia. Namorei acho que quase 2 anos. Aí tomei um chifre, merecido inclusive, né? Porque não cuidei. E foi um alívio, porque tava me estragando a vida da outra moça, né? Da outra pessoa. E um peso, porque eu era apaixonado, né? Eu era apaixonado. Mas é um sentimento muito contraditório, confuso, difícil de explicar. É uma coisa que não é tangível, fica difícil, é abstrato. Aí peguei firme com Jesus e fiquei na expectativa, né? Depois que perdeu essa namorada, aí você firmou no rei. Aí, bom, agora vamos. Aí, olhando aqui e ali, apareceu a irmã Edineia, cheguei a falar com ela, a primeira coisa que eu falei, eu vim para casar com você. Eu não vim namorar, já namorei. Eu quero casar. Então, 1 ano e 7 meses depois, nós estávamos casados. Né? 1 ano depois, ela deu à luz a minha filha mais velha, 1 ano e 2 meses, por aí. A Joyce, que é pastora da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Joyce casada com o Mateus, um servo de Deus. O Mateus é um servo de Deus. O Mateus é um servo de Deus. Servo de Deus. Mateus trabalha de domingo a domingo. Mateus cuida da minha filha. Mateus é apaixonado pelo filho. Mateus está fazendo o ITQ. Mateus dá aula de bateria. Mateus trabalha, ele sai do serviço e vai trabalhar depois do serviço. Você não queria um filho homem? Tá aí. Olha, eu faço tudo por ele. Compro sorvete que eu sei que ele gosta. Não, né? Gostaria que você não falasse tudo isso aqui. Compro sorvete para ele, chamo ele para almoçar na minha casa, peço para ele almoçar lá na minha casa. É um prazer ter o Mateus. Mateus é um servo de Deus. Glória a né? Deus. Cuida da minha filha, cuida do meu neto. Né? Tem ali a Laura. A Laura é um talento. A Laura aprendeu a falar inglês praticamente sozinha, né? Pela internet. A Laura sabe tocar saxofone, sabe tocar clarinete, canta. A Laura canta. Ela acorda cantando, ela passa o dia cantando. Dificilmente você vai ver a Laura em silêncio. Ela está cantando. A Alice é aquela que é a raspa do tacho, mas acho que deveria ser a primeira, não é? Trabalhadora, enfermeira padrão, temente a Deus, lê a Bíblia, vem perguntar para mim. A Bíblia tá para se casar com o homem também. Deus, hoje se casar com o homem já tá no lucro. Já tá no lucro, né? Mas é um cara responsável também, um cara trabalhador, respeitador, o Lucas, né? E assim, tudo que você ouviu aqui, onde você ouviu o nome de Adélcio, você coloca o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, foi Ele que fez isso. Foi Ele que me fez assim. Eu era um perdido, um largado, não tinha propósito, não tinha direção, não tinha razão para viver. Foi Jesus que fez isso comigo. Eu espero que Ele continue tendo misericórdia da minha vida e me ajude a chegar na minha casa que Ele prometeu. Eu quero que Ele cuide dos meus amigos. Olha, você não sabe, amigo é uma vida para fazer. Amigo não nasce ali, amigo é uma vida, amigo você leva uma vida para fazer, uma vida. O pastor André foi embora, ele está ali, mas eu me senti mais sozinho.
O que me conforta são os meus amigos. Amigos que eu xingo, a gente se ofende. Eu sinto, a gente precisa marcar uma viagem para convenção, para ir se ofendendo daqui até lá. Eu xingo a mãe deles, eles xingam a minha mãe. Mas só amigos podem fazer isso. Glória a Deus. Eu falava ontem pro meu neto, ou foi hoje, que eu fui pegar ele, fui pegar a mãe dele para levar para o serviço, ele veio comigo e falou assim, o pastor André está lá na primeira igreja, e agora eu vou dar uma pregadinha lá na primeira igreja, e vou chegar lá e vou falar, eu vim pregar. Isso você só pode fazer com amigos. Verdade. Eu posso chegar no pastor Hélio, o pastor Fábio, e falar assim, hoje eu vim pregar. O pastor Daniel, já disse, eu cheguei lá um dia, lá à noite, fui levar o convite para ele, eu falei para ele, eu vim aqui para pregar. Eu falei, você vai pregar. Mas eu não fui lá para isso, não é? Mas estava aberta a porta. Só com amigos você pode falar isso. Só com amigos. E eles, a recíproca, eles sabem que é a mesma, é verdadeira. Né? O retorno é verdadeiro. Eu já falei para minhas filhas, olha, se vocês precisarem, olha, o pastor Hélio, o pastor Fábio, vocês podem contar com eles. Eles já pisaram na bola com seu pai. Mas seu pai também já pisou na bola com eles. Porque nós somos amigos. Você pode contar com eles. Qualquer uma coisa que vocês precisarem, qualquer conselho, se precisar de um guarda-chuva, vai a eles. Eles vão receber vocês. Eles vão amar vocês. Amigo não nasce em árvore. E outra, quem quer ter amigo, precisa ser amigo. Precisa ser amigo, precisa se abrir, precisa investir. Então, eu estou chegando no final da minha carreira, eu vou fazer 63 anos agora. Eu não tenho mais 63 anos, esse corpo não aguenta mais 60 anos, ele não vai aguentar. Né? Já estou com 3 hérnias de disco, tenho pressão alta, tenho diabetes, que é a idade, irmãos. Oh, mas não é a idade assim que é, desse jeito que é, porque é mesmo, tá ficando velho. Mas não existe melhor idade no pior dos tempos pro corpo. Isso não existe. Esse discurso não se sustenta. É o pior momento. A melhor idade é 20 anos, 30 anos. Tem coisas que eu não posso fazer mais. Não posso subir em cima de telhado. Pastor Hélio não pode acabar com fossa. Não tem energia para isso. Ele vai fazer, ele vai se arrebentar. Porque o corpo não aguenta. Então, eu sou grato a Deus. Sempre. Toda honra não é uma frase de efeito e nem frase pronta. É isso. Toda honra e toda glória ao Pai dos Espíritos que vivem. Glória a Deus. Ao nosso Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. E ao seu Espírito Santo que nos guiou e tem nos guiado e vai nos guiar nossas famílias e nossos netos até chegarmos na eternidade. Amém? Amém. É isso. Então, quando você resolver pensar em uma igreja, ou mesmo criticar uma igreja, você só pode fazer isso depois de ouvir coisas como essa, né? Esse resumo do resumo da história, né, do ministério do pastor Adélcio, né, da terceira igreja, do Evangelho Quadrangular, aqui em Ferraz. A gente começa esse trabalho com ele, primeiro porque a quem honra, honra. E ele acha que a gente, né, exagera, mas eu é que sei o presente que Deus deu para a minha vida. Eu é que sei a graça, a maravilha que Deus me deu quando Deus me pôs no ministério, usando a vida dele. Milagre, milagre, milagre sobrenatural de Deus. E hoje tudo que a gente vê feito, construído aqui na Casa Branca e lá na terceira igreja, e em todas as outras obras que tem a ver com aquele lugar, a gente sabe que Deus fez uma grande obra. Mas quando você pensar numa igreja, você tem que pensar nisso. Quando você pensar em criticar a igreja, você tem que pensar nisso. Porque são esses testemunhos como o que esse homem está dando aqui, né, resumidamente, né, muito resumidamente, que depõem contra nós, que somos críticos. Esse testemunho de verdade e da verdade, uma vida dedicada à obra de Deus. O propósito desse nosso trabalho aqui na Casa Branca, a partir desse trabalho que todos vão poder usar, participar,
é denunciar, é expor as verdadeiras igrejas de Deus. Eu quero trazer aqui homens de Deus de verdade, não só da Quadrangular, mas de todas as grandes e verdadeiras igrejas que tem no Brasil hoje, que tem um trabalho, uma vida no reino, que não andaram atrás de dinheiro, que não usa de meios artificiais, que não tem um profissional por trás de si ensinando como ele deve falar ou não, qual a postura que ele tem que ter no púlpito para ganhar mais almas. Não, essas igrejas elas foram forjadas pela obra do Espírito Santo. As almas vieram por um milagre sobrenatural de Deus, usando pessoas improváveis que nem sabiam falar, mas que ganharam almas pregando o evangelho, evangelizando na escola, tocando um violão que ele não sabia tocar, né? Errando nota, cantando desafinado. E as pessoas ficavam impressionadas pelo amor, pela dedicação. Igrejas que cresceram a partir do milagre. Deus usando profetas, reveladores que o Espírito Santo usou. Gente que tinha sonho, que tinha visão, que tem até hoje, que falava, Deus está me mostrando isso. Quantos cultos Deus nos entregava uma profecia, a palavra milagrosa que vinha do Espírito Santo para a boca do pastor, e nós chegávamos na igreja e Deus estava falando conosco ali, transformando nossas vidas. Deus fez um milagre, transformar o Hélio num crente. E quando eu ouço pessoas falarem mal de pastor, e eu lembro do sofá do meu pastor, da não geladeira do meu pastor, com 3 meninas dentro de casa, e vendo a obra crescendo, a igreja crescendo, e ele se matando lá, e eu vejo quantas pessoas são loucas e tolas, porque não sabem o que significa construir uma igreja, entregar a vida no evangelho. Esse homem nunca adulterou, esse homem se casou com a irmã Edneia e está limpo até hoje, digno. Eu acompanhei toda a história dele, como ele disse, eu casei ainda antes dele, estou casado até hoje com a mesma mulher, nunca a desonrei. Se tive algum defeito foi antes de conhecê-la, e olha que não fiz grande coisa de ruim não, viu? Alguma outra porcaria que fiz lá adolescente já me causou escândalo e vergonha. Mas nunca defraudei. Então, hoje eu tenho na minha frente um homem que nunca fez isso. Sou amigo de pastores casados com uma única mulher, a vida inteira, que nunca erraram, né? São pecadores, mas nunca adúlteros, nunca roubaram dinheiro de igreja, nunca usurparam das coisas de Deus. Trabalhadores. Os caras dividiam um pacote de arroz com um amigo para os dois não passar fome. Eu conheço gente assim. Não tinha cesta básica para dar. Ele ia em casa e dividia o pacote de arroz. Eu conheço gente assim, vivendo do milagre. Eu vivi do milagre. Então, é por isso que o meu amigo pastor Adelso está aqui hoje, para começar esse trabalho que a gente está se esforçando e que, se Deus quiser, vai ser uma bênção. Porque Deus começou uma grande obra na vida dele, e a partir da vida dele, na vida de muitos de nós, eu creio que sou o primogênito disso, né? Eu sou o primogênito da terceira igreja, eu tenho essa honra, né? Minha amada terceira igreja. Devo a Deus e a eles, aqueles baianos maravilhosos, meus baianos, os baianos, povo que Deus usou tanto naquele lugar, né? Por quem tem o amor, guarda o amor, né? E todos que passaram por essa história. Então eu estou muito feliz, viu, meu pastor, de ter você aqui, meu amigo, meu pastor. Sim, amigos de uma vida, viu, meus filhos nascer. Ele me deu a honra de batizar minha filha. Primeiro batismo da minha vida, né? Eu completamente emocionado, e ele praticamente me pegando pela mão ali dentro do tanque de batismo. Ele chama a Raíssa. Eu nem via o que eu estava fazendo, né? Tão preocupado que está, e ele lúcido, né? Traz a Raíssa. E traz a Raíssa e fala para mim, batiza ela primeiro. E é como uma coisa tão óbvia, mas eu não conseguia enxergar. E ele me pegando pela mão, me ensinando os primeiros passos para ser um pastor. Então hoje, quando uma pessoa... Ontem eu vinha dar esse último testemunho. Eu vinha de a pé, né? Acabei de vender meu carro.
E vinha de a pé do centro de Suzano até a igreja. É longe, né? É longe. Eu caminhei bastante, né? Porque pedi um Uber lá, pediu 8 minutos. Eu não vou ficar esperando 8 minutos. Eu vou ligar pros caras, eles vão vir aqui. Eu não vou fazer isso com os caras. Eu falei, eu vou de a pé. E fui andando, né? Ouvi no vídeo. E aí tinha, parece que duas pessoas vindo atrás de mim. Não sabia se era homem, voz meio jovem, mas estava vindo. E eu atravessei a rua quando eles estavam a 1 metro de mais ou menos. Chegou a faixa de pedestre, eu atravessei a avenida para o outro lado, aqui perto do Shopping Suzano. E quando eu tô do outro lado, eu ouço um grito. Oi, pastor! Eu olhei, não sei quem eram os dois meninos. E eu dei tchau para eles à noite lá. Eu sou reconhecido na rua hoje. Eles não são membros da minha igreja, com certeza. Mas é tanta coisa que é feita aqui. Um monte de gente me conhece hoje. Começou com esse homem me ensinando os passos do ministério. Eu não fui formado por uma técnica qualquer, não. O Espírito Santo de Deus fez um milagre na minha vida. Eu sou fruto do milagre. Esta igreja é fruto do milagre. A terceira igreja é fruto do milagre. A primeira igreja é fruto do milagre. Milhares e milhares de vidas que nasceram nesse ministério aqui, nesses anos, são todos milagres de Deus. Milagres. E Deus tem uma meia dúzia de homens sérios aqui, ó, perto de nós. Deus é maravilhoso. Então, eu estou grato a Deus por tudo que tenho vivido hoje, por essa igreja que estamos construindo na Casa Branca, né? Pela igreja que Deus constrói ali em Ferraz, Jardim Juliana, né? E Deus maravilhoso preparou tudo isso para nós, né? Hoje o meu pastor, ele ainda anda, ainda tem. A casa dele ainda é simples, né? Mas é porque ele não ama tanto assim as coisas deste mundo. Porque hoje, graças a Deus, ele come bem, anda num bom carro, né? Não é um carro de luxo, mas é um carro decente, digno, né? Mas nunca amante do dinheiro, nunca amante dos prazeres, nunca buscando os bens materiais dessa terra. Olha que felicidade que eu tenho de ter um pastor desse. Te agradeço, meu pastor, de você vir aqui hoje, viu? Inaugurar esse momento tão importante para nós. O senhor agora virá outras vezes para contribuir, para ensinar, né? Sim, precisava começar assim. Penso que Deus fez uma coisa boa para nós hoje aqui, né? Mais uma. Com certeza. E estou muito feliz e agradecido, Senhor, por vir aqui. Obrigado. Nos abençoar, viu? Muito obrigado pela paciência, viu? Obrigado. Que teve conosco aqui, viu? E obrigado. Eu também tenho um genro maravilhoso, né? Um presente. Que inclusive, não sei por que eu mereço isso, mas é amigo do Matheus, né? Então tá em boa companhia. Wesley e meu filho Everton, o meu filho mais preto aqui, ó, que tá aqui ralando com a gente esse tempo todo, já fazendo coisa boa também, né? Que Deus preparou para que estivesse aqui. Então, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Meu amigo, muito obrigado. Vamos tentar trazer o Fábio agora, né? Tá, mas o programa dos sonhos é eu, você e Fábio. Tá bom, amém. Né? É o programa dos sonhos que a gente quer fazer aqui um dia, conseguir trazer aquele cabecinha aqui, porque aí eu penso que as histórias vão baixar o nível. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe. Quiser dar um tchau aí? Tchau. Tchau. É o Del. Amém. Deus abençoe.